deram uma arte muito legal comparando ali os 11 primeiros jogos de cada um. Tá no ar para você que está nos acompanhando, olha lá, para você poder acompanhar esses últimos 9 jogos, melhor dizendo, 9 jogos comandados pelo Mohamed, Turco Mohamed, e os 9 primeiros jogos do Cuca. Nos 9 últimos jogos, o Turco o time dele marcou 11 gols, o do Cuca 9. Sofreu 8 gols, do Cuca 11. E aí, finalizações para marcar um gol. No time do Mohamed, era cerca de 8, quase 9 finalizações para marcar um gol. O do Cuca é quase 19. Para sofrer um gol, o adversário tinha que chutar quase 14 vezes para fazer um gol no Atlético. O do Cuca, se chutar 6,5, consegue fazer um gol. E nos últimos 9 jogos do Turco Mohamed, foram 5 vitórias, e nos 9 primeiros do Cuca, 2. Teve 3 empates pro Turco, 4 pro Cuca, apenas uma derrota nos últimos 9 jogos. O Cuca nos 9 primeiros já tem 3 derrotas. O aproveitamento nos últimos 9 jogos do Atlético sob o comando do Turco Mohamed foi de 66%, os 9 primeiros jogos do Cuca de 37%. Tá aí a arte para você acompanhar aqui na nossa live, e foram esses números que eu passei para você que nos acompanha nas outras plataformas e no aplicativo. Ô Léo, os números mostrando que o Turco poderia não estar num futebol bonito, mas era um futebol de resultado. A grande crítica que eu fazia ao trabalho do Turco, Romano, era sobre o desempenho. Me preocupava o desempenho do Atlético, até onde esse time conseguiria chegar com o desempenho que vinha tendo com o Turco, para os desafios e para a expectativa que o Galo tinha para esse ano de 2022. O Atlético conseguia resultados, mas muitas vezes calcados em alguma individualidade de um jogador. Você não via muito jogo coletivo, muita organização defensiva, mas é inegável, e eu faria a troca, viu, Romano? Eu faria a troca até antes do que o Atlético fez. Eu já teria trocado o Turco pelo Cuca, se o Cuca anteriormente já aceitasse o convite, que acho o Cuca mais treinador do que o Turco, mas eu não posso ir contra os números que comprovam que o desempenho do Turco pelos resultados era muito melhor do que o do Cuca até agora. E que está se mostrando muito difícil do Cuca conseguir ter uma arrancada, recuperar esse time a ponto de ter uma campanha sólida até o final do ano, para buscar um G4. Então é inegável dizer que o resultado do Turco era bem melhor do que o do Cuca. Repito, eu faria a mesma troca, que acho o Cuca mais treinador. Mas não posso ser hipócrita e nem ir contra os números. O fato é de que até o momento os números do Turco eram muito melhores do que os do Cuca. Ô Alexandre, o professor Tolentino mandou aqui uma sugestão, uma ponderação, o ponto de vista dele, que é o seguinte: não seria o momento para o Cuca alterar a forma do Atlético jogar? Ou seja, ao invés de propor o jogo, ser um time propositivo, e ele ser um time mais reativo para tentar melhorar aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro? Olha, o Romano, o Cuca tem tentado várias coisas, sabe? Eu acho até interessante, né? Esse aproveitamento do Turco colocaria o Atlético como vice-líder do Brasileirão. Só é pior que o do Palmeiras. É uma espécie de 2 pontos por jogo, quase, 66,7. O que acontece, Romano, é que o desempenho do Atlético com o Turco taticamente não lembrava o Cuca de 2021, mas por outro lado, a gente percebia no time uma entrega muito maior. E o Atlético conquistava os resultados. Lembra muito o que aconteceu com o Flamengo de 2021. O Flamengo de 2021... Do Renato. O Flamengo de 2021, ele era uma caricatura daquele Flamengo que virou exemplo de 2019, mas o Flamengo, pela qualidade técnica que o time tinha e tem, ele conseguia entregar resultados. Tanto que foi vice-campeão brasileiro e foi vice-campeão da Copa Libertadores. Tá? E o Atlético, nessa caminhada com o Turco, pela qualidade técnica que o time tem, ele vinha conseguindo entregar resultados. Você acha que seria uma espécie de Flamengo 2021? Sim, é difícil o Atlético encarar algum adversário que seja melhor do que ele tecnicamente.
Acabou dando azar nas Copas e foram sorteios. Pegou os dois melhores. De pegar o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil e de pegar o Palmeiras nas quartas já da Libertadores. Então são duas quedas, embora elas tenham sido muito doídas. Por quê? Porque o contexto dos confrontos colocou o Atlético em vantagem quase o tempo todo e o Atlético perdeu as duas vagas. Né? Pro Flamengo, depois de abrir 2-0 no Mineirão, toma um gol no final, vai no Maracanã, dá aquele vexame com o Turco. E contra o Palmeiras, abre 2-0 no Mineirão, permite um 2-2, aí o Palmeiras tem um jogador expulso aos 29 minutos do primeiro tempo, o Atlético não consegue tirar proveito da superioridade numérica, algo que, por exemplo, o Atlético do Paraná, conseguiu. Com um elenco muito menos qualificado e poderoso que o do Atlético, foi lá dentro do Allianz Parque e conseguiu tirar. Né? Então, quer dizer, aí é uma situação. Agora, é isso. A gente percebia uma entrega com o Turco que eu não vejo com o Cuca. E aí, a gente precisa cobrar de quem? Dos jogadores. Porque o jogador recebe, não é para escolher treinador, não é para escolher jogo, não é para escolher diretor de futebol. Quem escolhe o diretor de futebol é o presidente. Quem escolhe treinador é o presidente com o diretor de futebol. Quem escolhe jogador... Então, aí, porque há um determinado momento também que tá muito cômodo pro grupo do Atlético. Agora ser culpa do Cuca. Era do Turco, agora é do Cuca. Sim. Ou é do Rodrigo Caetano, ou é do Cuca. Acho que todo mundo tem responsabilidade. Agora, eu não consigo perceber o nível de entrega que esse time do Atlético pode dar. E eu tô dizendo isso em relação a buscar mesmo. Sabe? Simões. A motivação. Fala em motivação, tem até uma participação interessante do Alex Luiz, que ele disse o seguinte: o Cuca já jogou a toalha. Acreditam que ele será o técnico da seleção? Para ele, o Cuca jogou a toalha. Eu não acho que o Cuca tenha jogado a toalha, mas eu percebi um comportamento no Cuca diferente ontem, sabe? E não estou aqui querendo causar nada, é uma opinião minha mesmo. Eu estava transmitindo o jogo ontem e fiquei por diversas vezes de olho no Cuca, no comportamento dele durante o jogo, e eu senti o Cuca mais desanimado. Não era aquele Cuca do ano passado, vibrante, até para reclamar, para jogar junto. Achei o Cuca bem mais alheio ali ao que estava acontecendo. Não sei se faz parte de todo esse processo. Só queria pegar um gancho aqui, Romano. Simões falou sobre a entrega, a intensidade. Quando a gente fala intensidade, muitas vezes fica muito no ataque, né? Se os caras vão marcar pressão, se o time tá amassando, mas a intensidade defensiva. O que o Júnior Alonso permitiu o Aderlan fazer ontem é um absurdo. O Júnior Alonso não é nem sombra do zagueiro que teve aqui o ano passado. Mas o que ele permitiu, marcando com os olhos dentro da área. O Aderlan pegou, cortou, levantou a bola, foi pra lá e tal, chutou, desviou, gol. Então, a intensidade, a concentração, não é só pro Hulk lá, pra fazer o gol. Não, é de todo o time. Principalmente a defensiva, que falhou ontem mais uma vez. E o Fernando Valgas, será que o Atlético e seus jogadores, tá participando aqui pelo chat, não estão entregando porque ainda não se tem técnico para o ano que vem? Dessa forma o time não está demonstrando o desempenho e se espera dele? A gente não pode falar o que passa na cabeça do jogador, mas que seria muito melhor já ter um planejamento definido, sabendo se o Cuca continua ou não, até mesmo com o Cuca tendo carta branca para dar uma oxigenada no grupo, porque o Flamengo fez isso, o Palmeiras fez isso e o Atlético precisa fazer isso. O planejamento de 2023 não pode começar em dezembro, não, ele já devia estar rolando desde a metade do ano ou quiçá do início deste ano.